E aí pessoal, como é que vocês estão? Eu me chamo Marlon Eduardo, fundador do canal Rumo à Economia, e neste vídeo nós vamos estar vendo sobre o trabalho escravo e o trabalho assalariado. Então se você curte esse tipo de vídeo e ainda não está inscrito, inscreva-se no meu canal, ative os sininhos e compartilhe com um amigo. Lembrando que tem mais 3 outros vídeos comentando sobre o assunto. O foco aqui é comentar um pouco sobre a formação econômica do Brasil antes de 1930, que é um recorte que é feito do livro do Celso Furtado, que é levado como um dos maiores exemplos dessa disciplina. Mas vamos começar aqui. Eu já começo comentando sobre a mão de obra indígena, que foi considerada um fracasso para ser escravizado. Por quê? Da maneira que como funcionava com escambo na época do pau-brasil, funcionava muito bem, com certeza funcionava. Só que depois que foi colocadas as capitanias hereditárias, depois se instalou o governo geral, eles tentaram escravizar os indígenas. Só que quais eram os problemas de escravizar os indígenas? Primeiro, os indígenas eles eram muito mais vulneráveis a doenças que os europeus continham, então eles não tinham anticorpos para poder estar combatendo essas doenças. Segundo, a fuga era muito mais fácil, porque o indígena ele já conhecia a mata. E terceiro, você tinha que ensinar o indígena a trabalhar, porque eles viviam de uma maneira totalmente diferente. Eles viviam somente para sobreviver, eles não viviam para produzir riqueza, digamos assim. Então, quando eles tentaram escravizar, notaram isso daí e viram que teria um custo maior. O que eles fizeram? Decidiram colocar a mão de obra escrava. Um dos motivos que se tem também é porque a população mundial naquela época era muito pequena. E caso você quisesse trazer gente para o Brasil para trabalhar nos engenhos, você teria que pagar muito, muito mesmo, e era um desconhecido. Então, como Portugal já detinha o monopólio dos escravos, a metrópole virou e falou assim: vamos trabalhar com tráfico de escravos. E foi o que fizeram durante 3 séculos. Então o Brasil ficou nessa daí por 3 séculos. Foi ela que inclusive permitiu o tripé plantation, né? Plantation. É isso aí. Então foi 3 séculos. No total, estima-se que vieram 12 milhões de escravos africanos para o Brasil. Não para o Brasil, né? Errado, para a América. E quase metade foi somente no Brasil. Então Portugal nota-se como ele tinha um poder em cima desse comércio e que também era muito mais beneficiado porque eles conheciam o serviço que eles iam fazer, eles não tinham chance de estarem fugindo, eles também eram mais fortes em relação aos indígenas, sabe? E daí, nesse ciclo do açúcar, os engenhos chegaram ao contato de 80 a 100 escravos. E já em 1600 já era 1,5 mil no Brasil de escravos. Em 1819 já era mais de 1,1 milhão, representando 31% da população. Então essa parte do trabalho pesado ficava todos para esses escravos durante o período do açúcar, durante o período do ouro e durante o período do algodão que teve, que foi bem curto, e também o período do café. Eles eram praticamente a mão de obra que fazia tudo. Como eu já ouvi alguém falar, eles eram as mãos e os pés do senhor de engenho. Sem eles, o senhor de engenho, o dono daquela propriedade, não conseguia enriquecer. Eles dominavam. Inclusive, tem um dado aqui que eu tenho que trazer. Estima-se que muitos escravos morriam durante o navio. Por quê? O que acontecia? Esses escravos eram supostos as piores condições possíveis de higiene. E isso não mudou muito durante quando eles estavam aqui. Porque eles viviam praticamente com o básico. Então os donos das propriedades não tinham esse cuidado com eles, sabe? E foi o que aconteceu. Então nesse caso acabava muitos escravos morrendo, igual ocorreu
no pouco antes de acabar a Lei Áurea, que a mão de obra estava ficando escassa, a mão de obra escrava, porque muitos escravos morriam, eles não tinham uma condição de vida tão longa, igual, por exemplo, ocorria nos Estados Unidos, porque eles eram colocados nas piores condições possíveis e viviam com o mínimo possível para sobreviver. E daí a gente tem uma diferença. No ciclo do açúcar, os escravos eles não tinham a capacidade de serem livres. Já no ciclo do ouro, eles tinham essa condição de poderem serem libertos por uma carta de alforria. O ciclo do café ele se assemelha muito mais ao ciclo do açúcar do que em relação ao ciclo do ouro, apesar que o ciclo do ouro tinha essa diferença, mas era praticamente o escravo reduzido a nada. E daí, nesse ciclo do café, ocorre que começa essa transição para a mão de obra livre, assalariada, que já tinha no Brasil, só que não era predominante. Então começou a se intensificar mais isso durante o período do açúcar. E o que aconteceu? Começaram com um sistema de parcerias com o senador Vergueiro. O que ele fez? Ele pegava e pagava todos os custos de viagem para os imigrantes virem aqui. Eles pagavam todos esses custos existentes. Então eles traziam as famílias europeias para cá e faziam assim, o seguinte: nós vamos pagar esses custos aqui, mas vocês têm que recompensar a gente de novo. Então meio que criava um sistema de servidão e não se tinha controle sobre isso daí. O imigrante não se tinha controle sobre isso daí. Por quê? Ele não fazia negociação, o sistema de parcerias muitas das vezes funcionava, então um lucro ali tipo de 50-50. Então ele falhou nesse sentido. Foi daí que, em 1870, o governo começa a subsidiar essa vinda de imigrantes. E que aliviou um pouco a coisa. Olha só, em 1873, 7 mil italianos chegaram e no ano seguinte 13 mil. Então havia uma quantidade muito grande de italianos, uma quantidade muito grande de alemães e também vinha bastantes japoneses, tá? Não devemos esquecer isso. Essa mudança de trabalho se diferenciava em cada parte do Brasil. Por exemplo, na Amazônia era muito parecido com esse sistema de parcerias, que criavam uma servidão, com certeza, para o mestre, para a pessoa, porque que acontecia? A economia escravista do látex não pagava salários, remunerava com bem de subsistência, impedindo até mesmo um surgimento de comércio e indústria, deixando a minha região, particularmente a região amazônica, aqui para trás em relação às outras. O Nordeste, o complexo não conseguiu se modernizar, porque o que acontecia? Existiam grandes latifúndios, nesses grandes latifúndios não se gerava produtividade, e a produtividade está muito atrelada à tecnologia, ela está muito atrelada aos avanços tecnológicos. Então, para você produzir algo, você precisava de demandar muito mais tempo do que, por exemplo, outros países. Então não se tinha essa inovação e essa região foi deixada para trás. Então quando os escravos foram libertos pela Lei Áurea, muitos deles desceram ou muitos deles retornaram para a fazenda para poder continuar nesse sistema de servidão, porque boa parte das terras já estavam ocupadas e naquelas terras que não estavam ocupadas eram as terras que tinham as piores condições possíveis para se cultivar, para viver no modo de subsistência. No sul já foi mais beneficiado, porque existia uma pecuária para o mercado interno, então já se tinha, digamos, uma indústria alimentícia, sabe? E que daí, no Rio de Janeiro também, um grande ponto comercial de porto, e ele perdeu um pouco espaço econômico, muito porque ele não tinha como expandir esse café, então São Paulo assumiu essa representatividade. No Rio de Janeiro começa a surgir indústria, em São Paulo também começa a se, inclusive tem notícias de escravos que ficaram lá nessas indústrias, então se tinha essas atividades aí, e São Paulo que concentrou essa renda cafeeira, trouxe muita mão de obra imigrante, como eu já comentei. Então esse vídeo aqui é um vídeo curto falando dessa transição. O trabalho assalariado, ele teve muitas lutas depois que ele começou a ser a principal atividade. Então quando se cria inclusive a CLT, ela beneficia sim a população, mas além dela beneficiar a população, ela permite
com que os empresários eles tenham uma estabilidade maior. Porque quando a classe operária se organiza, igual ocorreu em 1917, fazem greves, isso daí é mais prejudicial para o empresário, e que no caso, essa CLT permite com que o que está empregando aquela pessoa tenha uma maior estabilidade, tenha menos condições de greve. Teve greve depois? Teve, mas se diminuiu muito essa luta. Então, a CLT estabeleceu uma condição digna mínima para o trabalhador e, além do mais, permitiu que o empregado ele tenha uma estabilidade muito maior para o contexto da época. E isso serve muito bem até hoje. Então, esse eu trouxe um dos avanços em relação à mão de obra assalariada. Eu podia trazer muitos outros. A Lei Áurea também tem algumas críticas. Ela teve como seu ponto essencial libertar o escravo, mas um dos problemas é que eles não foram inseridos na sociedade. Então acabou a escravidão e é isso, entendeu? E tipo assim, não se tinha um lugar para eles já irem poder trabalhar, como no caso do Nordeste, que não se tinha como. E então não se tinha um mercado de trabalho adequado, um mercado de trabalho formado para inserir eles na sociedade. E isso reflete até hoje na nossa sociedade. Muitas das vezes as condições de trabalho existentes refletem até hoje, são muito semelhantes ao que a gente teve no período imperial, ao que a gente teve na República Velha, na República Café com Leite, refletem até hoje na nossa sociedade, em relação até mesmo os negros, em relação àqueles de imigrantes que não tiveram uma ascensão social tão grande. Então é isso, gente. É esse o vídeo. Espero que vocês tenham compreendido, gostado. Se possível, compartilhe esse vídeo. E além do mais, o próximo vídeo é a última parte que eu vou focar no crescimento industrial antes de 1930. Fechou? Então é isso. Vejo no próximo vídeo e fui!